Hoje eu quero falar sobre um assunto que a gente tem pensado muito, que é o que vai ser da moda depois dessa crise gerada pelo coronavírus. Esse é o tema de hoje. Bom, gente, tá todo mundo muito preocupado com tudo que está acontecendo e não tem como, né? Evidentemente, a gente vai ter muitas mudanças, né? Claro. A maioria de nós vai sair mais pobre, mas tomara que todos nós, a maioria também saia vivo, isso é importante. A gente sabe do impacto na economia, mas depois a gente corre atrás, né? E como disse a Luísa Trajano, vai haver mais morte de CNPJ do que de CPF. E tudo bem, gente, porque CNPJ abre outro, né? CPF não dá para abrir outro. Então, o que eu queria conversar hoje é fazer um pouco um paralelo sobre como a moda enfrentou grandes crises, tipo a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial. Claro que esta não é uma guerra, né? E claro que a causa e o efeito da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho mais de 100 anos atrás, e da Segunda Guerra Mundial são muito diferentes, muito diferentes. Então, o que acontece? O coronavírus não é uma luta, digamos, por espaço, por poder, por território, por nada disso. Enquanto tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra mudaram muito o comportamento. Por quê? Foram períodos onde a mulher teve que sair de casa para trabalhar fora de casa. O marido estava lá lutando na guerra e ela teve que assumir funções, profissões, enfim, teve que ir à luta literalmente. Então, por exemplo, na Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, a gente vê uma mudança grande que é qual? A mulher passa a usar a calça comprida de verdade. Então ela começa a usar a calça para trabalhar, por cima ela usa um saião ou um aventalzão até o pé, porque era muito mais prático usar calça. Daí essa calça vai migrando para o dia a dia dela. As saias começam a subir um pouquinho, em vez de ser aquele saião que vai até o pé, elas começam a subir um pouquinho. Inclusive no meio da Primeira Guerra que a Gillette lança o primeiro aparelho de barbear ou de depilar feminino para as mulheres. E então é nesse momento, inclusive, gente, que a Chanel surge e que a Chanel estoura, né? Ela começa a abrir a loja, primeiro ela abre em Deauville, daí ela começa a fazer chapéu, daí ela vai crescendo, crescendo. Bom, eu não vou falar muito da Chanel aqui, porque a gente tem os 70 coisas que eu sei sobre a Chanel. Assistam. Bom, mas por causa da Primeira Guerra, até então as mulheres usavam espartilho, que era aquela roupa cinturada, aquela coisa apertada. A mulher se liberta definitivamente do espartilho. A Chanel sacou tudo isso, foi uma das que melhor sacou. Então, nos anos 20, por exemplo, é quando ela cria o Little Black Dress, o famoso pretinho básico, que foi sensacional. Outra coisa que surge também é a calça palazzo pijama, que são aquelas calças largonas de cetim, que um pouco elas surgem porque elas são uma espécie de uma calça de uma saia comprida, né, largona, tal. As mulheres começam a usar maquiagem. Maquiagem já não é mais uma coisa só de artistas e mulheres de vida fácil, que era muito associado à maquiagem. E então marcas como Helena Rubinstein, Elizabeth Arden, Estée Lauder, Maybelline, todas elas surgem e começam a fazer sucesso nesse período. Então, a Primeira Guerra basicamente traz como efeito uma roupa mais prática, uma silhueta alongada, sem cintura. Nos anos 20 daí a gente vê a cintura descendo, né? Faz aquela cintura baixa.
E é um período dessas conquistas, porque a mulher começa a precisar ter uma roupa mais prática. Já no final, então, só para lembrar, a Primeira Guerra terminou no final de 1918, né? Ou seja, faz um pouquinho mais de 100 anos. Daí, a Segunda Guerra Mundial, a coisa mais importante que ela trouxe, né, que foi espertamente sacada pelo Christian Dior, foi o New Look. Mas por quê? Não só por ele ser sensível, não é só isso, sabe? Ele criou o New Look porque o sócio dele, quem permitiu que ele abrisse a marca dele em 1947, logo depois da Segunda Guerra, era o dono de uma grande tecelagem, Marcel Boussac, que precisava vender tecido. Então, ele traz de volta, depois que você tem na Segunda Guerra, as mulheres já usando uniformes mais do jeito que a gente conhece hoje, mas uma silhueta sequinha, rigorosa, as roupas já mais curtas, mas não tão curtas. As mulheres não tinham, a meia de seda não existia, ficou em falta. Então, elas começam a pintar o risco da meia calça na perna, né? Bom, enfim, também tem uns 70 coisas que eu sei sobre a Dior, vou pôr o link aqui. Daí, o Dior, então, cria o New Look, que é aquele saião rodado, muito rodado, 40 centímetros acima do chão, ou seja, a saia encurta. Ele faz aquela cinturinha de vespa e, com isso, ele ele batizou de Tailleur Bar, mas uma editora de moda americana chamada Carmel Snow falou assim, ça c'est le new look, né? Então, novo look. Então, vem daí o termo new look da Dior. Então, ele trouxe uma feminilidade. A mulher já estava um pouquinho cansada de batalhar mesmo, né? Teve que batalhar muito, as mulheres tiveram que batalhar muito por causa da guerra. Gente, mas e agora, em 2020, começo da segunda década do século XXI, o que vai acontecer com a moda? Bom, sem querer fazer piada, mas eu acho que vamos sair todos um pouquinho mais gordinhos da quarentena. Eu fiquei me perguntando, será que a moda vai enxergar isso? Será que a moda vai, com isso, ser obrigada a fazer modelagens maiores, atender um público maior? Pode ser. Ao mesmo tempo, enquanto a gente está na quarentena, a gente percebe que a gente precisa de muito pouco, ou muito menos do que o que a gente tem no armário. Não é verdade? Hoje eu pus esse colar, tal, mas sabe, eu não estou vivendo na quarentena assim, não. Mas tem gente que está aproveitando também para se divertir, porque acho que a fantasia faz parte também do momento, né? Bom, então eu acho que a moda vai mudar, gente. Não tem como a gente sair dessa igual. Não, é impossível. As marcas não estão vendendo, né? Tá todo mundo parado. Então, vai surgir uma nova forma de consumo. E, ao mesmo tempo, a moda vai ter que refletir isso. Qual é a roupa que vai despertar o desejo de moda das pessoas depois do coronavírus? Como que vai vir a tendência? O que as pessoas vão querer usar? Eu acho muito interessante a gente estar vivendo nessa época, sabe? Porque vai mudar muito. A gente já tem visto tantas mudanças, né? De mentalidade, de mindset, de produção, sustentabilidade. Por exemplo, gente, o coronavírus, vamos ser claro, talvez ele contribua muito para o aquecimento global, que estava batendo no teto, né? Então a gente já viu, por exemplo, vocês viram aquele mapa da China mostrando a poluição na China antes do corona e depois do corona? Ó, olha aqui, ó. Vocês viram os canais de Veneza? Gente, que aquela água é suja, é podre. A água tá azul, tá límpida, porque pararam de navegar. Então, eu acho que mesmo aqui em São Paulo a poluição com certeza diminuiu.
Então, há males que vêm para bem. Então, e o corona vai trazer muito isso, eu acho. Da gente rever tudo. A gente não vai sair igual dessa. A gente vai ter que sair mudado e a moda muda junto. E em grande medida, muita gente tem essa sensibilidade e são esses estilistas, essas marcas, essas empresas que vão sair dessa melhor do que elas entraram, não é? E tomara que todos nós, que a gente realmente encontre uma coisa que eu acho que é conexão, que eu acho que muita gente estava um pouco afastado, sabe? De uma conexão consigo próprio. Muito importante. Essa coisa de voltar para casa, voltar para dentro, é um momento de fato para reflexão, é um momento para a gente se transformar. E eu, como observadora da moda, quero olhar tudo muito atenta. E eu vou terminar esse vídeo mostrando para vocês como é feito o tailleur bar da Dior, que é o famoso New Look. Então, olha, um beijo grande. Me contem como vocês estão convivendo com a quarentena. Que roupa que vocês estão usando? Vocês aderiram à tendência home office? Vou pôr o vídeo no final desse, tá? E se vocês gostaram, então, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Aproveitem para maratonar tanto conteúdo que a gente tem bom nesse canal, tá bom? Beijo!